Oi, gente, tudo bem por aí? Ora ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, mais uma semana olhando para a palavra de Deus, deixando ela nos ensinar a respeito da oração. Hoje nós vamos olhar e ver o que a Bíblia nos fala sobre o custo da oração. Talvez para nós, orar seja algo muito simples, né? Eu separo um tempo, oro, falo com Deus, né? Parece que não nos custa muito. Às vezes custa porque a gente precisa separar um tempo, a nossa vida é corrida, né? De repente, para muitos, é difícil ter uma constância na oração, então custa um esforço, mas não é esse tipo de custo que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver um custo que foi realizado, né? Realizado, para que houvesse, então, a oração, a possibilidade da oração. E é isso que nós vamos ver hoje. Então, vamos lá. É interessante notar que em todos os evangelhos, quando nós encontramos uma referência ali, os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 evangelhos que contam o ministério de Jesus. Quando nós olhamos para esses 4 livros, é interessante que toda vez que eles contam, né, se referem ao momento onde Jesus está orando, falando sobre a oração de Jesus, nós encontramos Jesus chamando Deus de Pai. Então, toda vez que Jesus está orando, Jesus se refere a Deus como Pai. Existe só um lugar onde ele fez uma oração, onde ele não chamou Deus de Pai. A única oração em todos os 4 evangelhos que Jesus ora a Deus e não chama Deus de Pai é na cruz. Quando ele diz assim: meu Deus, por que te esqueceste de mim? Por que me abandonaste? Está lá em Mateus capítulo 27. Essa foi a única vez que Jesus orou e não chamou Deus de Pai. E nós podemos entender por quê. Naquele momento na cruz, a Bíblia diz que os pecados da humanidade foram e caíram sobre ele. E a Bíblia diz que o pecado causa distância, nos separa de Deus. Aquele momento onde Jesus toma sobre si todo o pecado da humanidade para pagar o preço do pecado, naquele momento, Deus, ele se distancia, porque o pecado distanciou Deus de Jesus naquele momento. E aquele momento Jesus sentiu, né, esse distanciamento. Naquele momento, Jesus fez algo por nós. Jesus perdeu o relacionamento dele com o Pai, com o propósito de que nós pudéssemos nos relacionar com Deus como Pai. Jesus então toma o nosso lugar, que estávamos distantes de Deus, para que nós pudéssemos agora nos voltar para Deus através desse sacrifício. Jesus abre mão do relacionamento dele com Deus, para que nós pudéssemos, a partir do sacrifício de Jesus, ter um relacionamento com Deus, com o nosso Pai. Jesus, então, não pode chamar Deus de Pai naquele momento, para que nós pudéssemos chamar a Deus de Pai. Jesus, ele foi esquecido naquele momento, para que nós pudéssemos ser lembrados para sempre, de eternidade a eternidade. Jesus, ele levou sobre si todo o castigo eterno dos nossos pecados. Ele levou sobre si o castigo que nós merecíamos. Não ele. Mas naquele momento na cruz, ele tomou sobre si o nosso castigo pelo pecado. Esse é o custo da oração. Jesus, ele pagou o preço para que Deus pudesse ser o nosso Pai. Então, quando nós oramos, é muito importante nós termos esse entendimento. Um preço foi pago, um alto preço, um preço que não tem valor, de tão alto que é. Um preço foi pago para que você e eu pudéssemos orar. Então, toda vez que nós orarmos, que nós entendamos isso, um preço foi pago, para que hoje eu possa chegar diante de Deus e dizer: Abba, Pai. Um preço infinitamente alto foi pago, para que eu pudesse chegar a Deus e dizer:
Pai. Poder orar a Ele e chamá-lo de Pai. Agora nós temos uma questão. Existem pessoas que podem chegar para a gente e dizer assim, é muito difícil eu entender esse relacionamento com Deus como meu pai, porque eu tive pais, né, o meu próprio pai ou a minha própria mãe me fizeram muito mal. Não foram bons pais. Então eu não tenho uma boa referência de pai, né? Mas nós podemos entender pela Bíblia que isso não deve ser uma barreira à nossa oração. Por quê? Porque em Cristo, essa pessoa que não tem uma boa referência de pai, pode encontrar o amor que ela necessita, que ela não teve. Quando Deus, ele intencionou, né, a função de pai e mãe, era para que o filho nascesse num ambiente de amor, de aceitação, sendo valorizado, né? Então, a família foi criada por Deus para isso, para que a criança viesse ao mundo e se sentisse extremamente segura, totalmente amada. Mas com o pecado, isso foi perdendo a sua característica. A família foi perdendo a sua característica, foi se distanciando da sua função, pelo qual ela foi criada. Por isso nós vemos no meio das famílias pessoas tão traumatizadas, tão machucadas, pelos próprios pais que deveriam ser um instrumento de amor, que deveriam ser um instrumento onde a criança crescesse num ambiente tão seguro, num ambiente onde ela se sentisse tão valorizada, que ela se tornaria, então, ou ela deveria se tornar, um adulto que repetiria, né? Que faria a mesma coisa quando tivesse a sua própria família, e assim perpetuando o papel da família, o papel original, o qual Deus criou. Mas nós vemos que hoje, né, o quanto a função de família, a função de pai e mãe foi perdendo a sua característica. E nós encontramos pessoas tão machucadas dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar. Pessoas extremamente perdidas na sua própria identidade, não sabendo quem são, não sabendo por que nasceram, né? E aí vem aqueles questionamentos, quando os pais deveriam ser aqueles que deveriam ajudar a apontar o caminho, a mostrar quem são. Né? A criança, ela nasce e ela tem essa sede de saber quem eu sou. Você é uma pessoa extremamente amada, querida, desejada. Imagina esse efeito no coração dessa criança. Agora imagina uma criança perguntando quem eu sou. E ela recebendo de resposta dizendo, você foi um erro, você veio, mas não deveria ter vindo, você não é aceito aqui, bem quisto aqui. Imagina o efeito no coração dessa criança. Né? Hoje em dia, as pessoas, elas ouvem, né, de uma sociedade extremamente corrompida pelo pecado, onde a Bíblia diz que jaz no maligno, um entendimento extremamente deturpado pelo maligno, dizendo assim, a criança precisa ter total liberdade para dizer quem ela é, para escolher o que ela quer. A criança, ela não tem maturidade nem estrutura para isso. Na verdade, a Bíblia diz, pai, mãe, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Por quê? Porque a criança nasce, né, sem essa estrutura e ela precisa adquirir essa estrutura, adquirir o entendimento da sua identidade. Quem são os agentes que precisam fazer isso? Os pais. Mas os pais que ouvem a Deus. Porque eu como mãe, meu marido como pai, a gente precisa ouvir de Deus o que Deus diz a respeito dos nossos filhos e transferir isso para os nossos filhos. E que eles vejam em nós essa figura, né? Onde eles possam se sentir amados, protegidos, onde eles possam se sentir valorizados e transferir isso para o conhecimento de Deus. Deus é aquele que me valoriza, que me ama, que me instrui, que diz quem eu sou. Né? Então, quando a Bíblia usa a figura de pai para Deus, ela está usando nesse sentido. E os pais deveriam ser ali
né, instrumentos de Deus, e que as crianças, os filhos, olhassem para os pais e entendessem: Deus é assim. Deus me ama como os meus pais me amam. Deus me valoriza como meus pais me valorizam. Deus fala quem eu sou como os meus pais falam. Mas a gente entende que por causa do pecado, infelizmente, milhares e milhares de pessoas nasceram em lares onde não tiveram os pais que exerceram, né, a sua função verdadeira como pais. Mas em Cristo, isso pode ser curado. Esse trauma pode ser curado, essa falta de amor pode ser suprida em Cristo. Tem um salmo muito interessante, Salmo 27:10, que diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me sustentará. Então aqui nós podemos entender que em Cristo, todas as pessoas que não tiveram amor fundamental dos seus pais, que não tiveram a valorização, o entendimento de quem elas são, não tiveram isso nos seus lares, em Cristo, elas podem encontrar, elas podem ter, nesse relacionamento com Deus, né? As pessoas que tiveram esse histórico familiar ruim podem ser curadas. Elas podem ser supridas nessa falta de amor em Cristo. Em Cristo. Talvez pessoas que se sintam fracassados, solitários, ou que se sentem se afundando cada vez mais no desespero. Em Cristo, todos podem encontrar a solução para os seus males, para os seus traumas, para aquilo que ficou em falta, em Cristo. Por causa do preço infinito que Jesus, o nosso irmão, pagou, Deus se tornou o nosso Pai. E como Pai, Ele nos sustenta. Olha só que dinâmica tão maravilhosa que Deus criou. Jesus, Ele se tornou o nosso irmão, o irmão mais velho, a Bíblia diz, né? Então, quer dizer, Ele nos trouxe e disse assim: eu era o único filho. Aquele único filho que Deus entregou para morrer em nosso lugar e nos trazer salvação. Mas através do sacrifício que Ele fez por nós, Ele deixou de ser um filho único e se tornou o primogênito, o filho mais velho. E nos trouxe todos para a sua família, dizendo assim: agora eu sou seu irmão e Deus é o seu pai. E como pai, Ele vai te sustentar. Como pai, Ele vai trazer o amor que você precisa. Ele vai trazer o valor que você precisa. Ele vai dizer quem realmente você é. É maravilhoso, né? E é o preço que foi pago. É o custo que foi pago para que nós pudéssemos, através da oração, chegar e dizer: Abba, Pai. Conversar com Deus nos leva ao encontro com Ele. Então, a oração não é apenas um modo de aprendermos o que Jesus fez em nosso favor, mas também um modo pelo qual recebemos diariamente os benefícios de ter um Deus como Pai. Então, Jesus Ele pagou um preço por nós na cruz do Calvário. E nós, através da oração, nós aprendemos isso. Foi feito um sacrifício e foi pago um preço infinitamente alto por mim. Por isso eu posso orar hoje. Por isso eu posso chegar na presença de Deus hoje. Jesus, Ele fez isso, né? Ele fez isso em nosso favor. Mas através da oração também nós podemos entender que algo foi feito por nós, mas nós também recebemos diariamente os benefícios de sermos filhos de Deus. De termos a nossa vida transformada, de termos a nossa vida curada, de termos a nossa vida uma vida plena. Talvez nós não encontramos isso no nosso lar, mas existe o lar que Jesus preparou através do sacrifício dele na cruz do Calvário, onde nós temos um Pai que nos ama profundamente. Por meio da oração também, nós podemos sentir a presença, nós podemos sentir a alegria, todo o amor, toda a paz, toda a confiança que Ele tem para nos entregar. E assim nós vamos sendo transformados nas nossas atitudes, no nosso comportamento,
e no nosso caráter. Nós vamos sendo transformados cada vez mais à semelhança dele. Através da oração, nós podemos adquirir toda essa revelação e viver na prática tudo isso que foi feito por nós. Um sacrifício que não teve preço, de tão alto que foi. Um sacrifício que fez de Jesus deixar de ser o único filho para se tornar o nosso irmão, para que nós pudéssemos chamar a Deus de Pai e ter Deus como Pai, que nos supre em todas as nossas necessidades, em toda a nossa falta de amor, de valor e de identidade. E assim ele vai trazendo tudo o que ele tem para nós, nos transformando o nosso comportamento, o nosso caráter, a nossa atitude, para que através desse relacionamento, dia após dia, um dia de cada vez, nós vamos nos parecendo cada vez mais com esse Pai. Graças a Deus por isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus continue trazendo revelações, trazendo esse amor que nos transforma, que nos preenche a cada dia. E que a cada dia, um dia de cada vez, e amanhã mais do que hoje, depois de amanhã mais do que vivemos no amanhã, nós podemos viver essa intensidade na prática de ter a Deus como Pai, de ter esse Pai tão maravilhoso e entendermos, eu posso orar, porque um dia foi pago um preço para isso. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para a gente terminar. Senhor, muito obrigada pelo teu infinito amor, muito obrigada pelo teu cuidado por nós, muito obrigada pelo plano da salvação, que trouxe para nós o perdão, que foi pago o castigo que nós merecíamos, que foi cancelada a dívida que nós tínhamos através do sacrifício de Jesus. Esse sacrifício que nos deu a possibilidade de nos tornarmos filhos do Senhor, podendo te chamar, meu Deus, de Pai. Muito obrigada por isso. E eu quero pedir, Pai, para que todos aqueles que viveram situações onde foram tão machucados nas suas famílias, tão traumatizados, onde cresceram num ambiente que dizia que eles não tinham valor, que não respondia às questões tão profundas do coração, que cresceram num ambiente onde não se sentiam amados, que em Jesus essas pessoas possam ser curadas nos seus sentimentos, possam ser limpos cada trauma e que possam viver esse amor que o Senhor tem por eles. Possam viver entendendo esse amor de Deus me preenche. Esse amor de Deus me dá sentido na vida. Esse amor de Deus responde às questões do meu coração. Esse amor de Deus me sustenta. Senhor, em nome de Jesus, que nós vivamos esta verdade a cada dia da nossa vida. Um dia mais do que o outro. E que nós sejamos transformados, como o apóstolo Paulo disse, de um degrau de glória a outro degrau de glória. Tendo a estatura de varão perfeito como nosso alvo, querendo e desejando a cada dia nos parecer mais com o nosso Pai Celestial. Muito obrigada por isso, Senhor, nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por isso. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua semana, e se Deus quiser, semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.